Zé Roberto, você está elegante. Quanto tempo, como é que você está? Você está bom, meu irmão? Tudo bem? Prazer em vê-lo. Não caia. Não caia, uma emoção estar aqui. Ah, imagina. É que esse nosso velho camarada lançou um livro que é um tributo àquela que foi seguramente a maior cantora do Brasil, né? E para saber mais sobre um momento muito especial da vida da Pimentinha, eu estou recebendo o músico e escritor, agora escritor, Zé Roberto Sassano. Você tá bom, meu velho? Tudo bem, e você, Rony? Obrigado, eu vi já o Boulevard da Capuchinho. Isso é para você, né? Obrigado. É isso aí. Tá com autógrafo e tudo. Zé Roberto, por que esse título? Boulevard de Capuchinho. Esse Boulevard de Capucine, ele é a rua onde ficava o Teatro Olympia, em Paris, tá certo? E se você der uma olhadinha aqui no começo do livro, você vai entender logo por que eu tive a ideia de fazer esse título. Você vê a placa que está aqui em cima. Tá. Dá para fechar aqui, quer ver? Dá uma mostradinha aqui nessa sua história, que bonitinha aqui, ó. Do Boulevard de Capucine. Vê se dá para mostrar. Pascoal, dá para você isso aqui? Fechou aqui, ó. Fechou, né? Ó. A pimentinha aí. E o Boulevard de Capucine. É a fotografia da Elise em frente ao Teatro Olympia. Que é o número 43. Não é bem o número 43, era o número 28. Ah, é? Mas tem 43 aqui? Eu nem sei, meu amigo. Não, mas é que a placa tem o 43. Bom, no livro você conta a história do Bossa Jazz, Bossa Jazz Trio, que você fez parte, né? Agora, como é que é a história desse grupo? Para quem não conheceu, para quem não teve o privilégio, como eu tive, de conhecer o Bossa Trio? Tá, então, esse conjunto, na realidade, começou com uma brincadeira, né? Então, eu, lá como moleque e tal, eu só queria decidir um dia que eu tinha que conquistar as menininhas do bairro, né? Então, eu vi um filme do Sil Farney, ele era o galã da história, e ele tocava bateria. E nesse filme ele faz um show, né, e dá um solo de bateria, tal, isso aqui, ele conquista a mulher dos sonhos dele, né? Então eu fiquei encantado com isso, falei, não, eu vou comprar uma bateria, né, e sair por aí. Então o conjunto começou com esse tipo de objetivo juvenil, assim, né? Teve um conjunto inicial que foi o que se prestou para isso, e de fato foi muito bem sucedido, a gente atingiu o objetivo, conseguiu as garotinhas, né? Mas um dia nós fizemos um show no Teatro Mackenzie, do teatro da Universidade do Colégio Mackenzie na época, que estava muito na moda, né? E um show que até os participantes que estavam começando naquela época com a gente eram Chico Buarque, Toquinho, essas pessoas, né? Tá certo? E nesse show aí nós fizemos um sucesso muito grande. Daí a gravadora RG Vermata nos convidou para fazer um disco. Lebendiger, no caso nosso era o Manuel Barembem, acho que você conheceu, né? Foi meu produtor também. Também. Então, e nós gravamos um disco com Balanço Zona Sul, e foi um daqueles compactos, né? 45 rotações, era compacto. E foi um sucesso. E aí o conjunto entrou na onda da bossa nova, da MPB, daquela coisa toda, e foi indo em frente. Agora, voltando a Elise. A Elise, que eu também tive o privilégio de conhecer, a única pessoa que cantava com guitarra elétrica, com que ela tinha uma relação de intimidade e de amizade, era comigo. E ela não gostava de guitarra elétrica, hein? Mas comigo tinha uma relação impecável, éramos amigos, nos frequentávamos a casa um do outro, enfim. Meu pai era muito amigo dela. Nessa história, a gente sabe, conviveu com ela, que todo mundo fala, tinha um temperamento muito forte. Não é que ela tinha mesmo. Ela era brava. Mas por que, por exemplo, eu vi muitos ensaios dela e ela brava em ensaio. Ela era perfeccionista, por isso que ela tinha aquelas coisas de... Olha, Rony, eu não sei. Conosco, nós tocamos com ela, assim, 3 anos, praticamente, né? Nós nunca tivemos nenhum desentendimento, assim, tocando, tá certo? Ou ensaiando, esse tipo de coisa. Ela era perfeccionista, sem dúvida. Sem dúvida. Tudo tinha que sair certo, tudo tinha que sair perfeito. Ela, me lembra, ela sentava com a Milce Godoy, né, que era o pianista do grupo, né? E ela dizia para ele, não, esse acorde, aquele acorde, eu quero assim, eu quero assim. Por que eu quero atingir esse objetivo? Ela realmente sabia o que queria, né? E ela exigia.
Eu vi, estava muito bom, estava muito bom. Você viu? Eu vi, claro. Ah, que alegria, viu? Meus velhos amigos, puxa vida. Foi muito bom. Que bom. Muito bom. Mas conta. Então, e ela realmente exigia muitos músicos, entende? Mas nunca tivemos um desentendimento por conta desse tipo de coisa, tá certo? Muito ao contrário, chegamos a gravar com ela, tudo, e todos esses shows aí, né, em Paris, Cannes, etc. Ela sempre foi uma pessoa assim que reconheceu muito o que a gente fazia. E quando a gente fazia alguma coisa muito bem feita, que ela gostasse, ela fazia questão de mostrar isso, até publicamente, né? Agora, onde você via a Pimentinha aparecer, era quando ela se sentia, por qualquer razão, usada, né? Ou alguém estava querendo usar ela, ou ela se sentia acuada por qualquer razão. Ela tinha um certo nível de insegurança pessoal, natural dela, né? Claro. E essas coisas faziam ela ficar na defensiva. Quando ela ficava na defensiva, era terrível. Então, por exemplo, quando nós fomos para Cannes, nós passamos por Paris e a ideia era que esse show, essa temporada em Paris no Olympia fosse pré-agendada já antes do evento do Festival Moderne de Cannes. Marcos Lázaro foi conosco. Era meu empresário também. Empresário também. E Marcos Lázaro tentou acertar com Bruno Cocatrix, que o Cocatrix foi ele que me levou também para lá. Exatamente. Então, você o dono do Olympia e... Tinha o Fontana também, que era sócio do Cocatrix. Exatamente. E o que aconteceu? O Cocatrix não quis fechar a temporada da Elis, a primeira dela, né? E ficou assim, meio negócio assim. Então, a Elis ficou furiosa. Disse que o Marcos Lázaro era incompetente. Então, eu falei com ela, falei, não, Elis, não foi bem isso. O Bruno Cocatrix, afinal de contas, não conhece bem a sua arte ainda, né? E ela foi a primeira, né? Foi a primeira. Primeira artista brasileira a pisar no Olympia, em Paris. O dia que eu pisei naquele palco pela primeira vez, fazer a introdução do show do Jorge Ben, que o Jorge é o maior ídolo, o Jorge é um astro lá em Paris. E eu fui fazer o pré-show pisei naquele palco, eu não acreditava, quase que eu não consegui cantar. E ela foi a primeira que abriu as portas. Ela foi a primeira. Nós tivemos depois todos os brasileiros foram. Exatamente. Até eu fui. Imagine só. Então, mas isso aí foi um evento assim. Depois eu falei para ela, vamos ver o que vai acontecer. Eu não podia imaginar que as minhas palavras seriam tão proféticas, né? E foram? Depois foram. Depois a gente ia ver o que aconteceu em Cannes. Porque daí sim o Bruno Cocatrix foi lá, né? Buscar a Elis, né? Tem essas histórias também. Tem uma outra história que é muito, no mínimo, curiosa, que foi aqui no prédio da Gazeta. Foi um show que vocês fizeram aqui e havia, na época, eu acompanhei essa rivalidade. Eu acompanhei. Da Cláudia com Elis. Dá para você lembrar para a gente como é que foi essa história? Eu nunca vi, era uma coisa impressionante. Era pior do que Roberto Carlos e eu. Eu fico até emocionado, porque toda a nossa história assim, com a Elis Regina começou aqui, na realidade, há 40 anos atrás, entende? Isso, nesse edifício Casper Libro, no Teatro Gazeta. O que aconteceu? Nós precisamos fazer um show aqui no Teatro Gazeta com a Márcia Elizabeth, você deve lembrar. Lembro. E nesse mesmo show, nós acompanhamos a Cláudia. E a Cláudia, ela na época, era uma cantora iniciante, cantava muito bem. Canta até hoje. E canta até hoje, claro. E ela estava, naquela época, já estava havendo uma certa comparação com a Elis Regina, o timbre vocal dela. Isso. E a Elis aí, ela era muito clara, né? Eu divido qualquer coisa minha, menos o palco, né? Então, ela realmente ficava observando o que a Cláudia estava fazendo. E nós fomos acompanhar a Cláudia nesse show. E a Elis, pouca gente sabe disso, esteve aqui no Teatro Gazeta, nos bastidores, acompanhando o show. Tá? E a Cláudia, pelo noviciado dela, tal, isso aqui, quando nós estávamos tocando, ela saiu um pouco fora do ritmo, né, na canção que nós estávamos tocando com ela. Então, o Amilson lá com muita inspiração, tudo, demos um jeitinho, consertamos a situação, ninguém percebeu nada, tudo bem. Claro, mas a Elis percebeu, claro, era aquele senso rítmico dela. E depois, quando terminou tudo, ela foi no camarim até cumprimentar a gente, no sentido de dizer, olha, vocês fizeram um bom serviço aí, porque realmente, né,
não deixou nada transparecer e tal, isso aqui. E pouco tempo depois disso, né, o Ronaldo Bosco ele criaria aquele show famoso, sim, né? Meu querido amigo Ronaldo. Quem tem medo de Elis Regina, né? Então... Agora, além de ter acompanhado a Elis, você também era amigo pessoal dela, né? E no livro deve ter alguma coisa curiosa que você conta, ou não? Tem. A gente, nesse mesmo dia que nós estivemos no Teatro Gazeta aqui, depois disso teve uma recepção, um coquetel que ficava num lugar que ficava ali na rua, né? Estou prestando em frente, onde era a antiga TV Excelsior, do Canal 9. Sim, eu trabalhei ali. Exato. E eu fui para lá, a Elis estava lá também, e aí nós começamos a conversar e tal, e estabelecemos aí um relacionamento bastante bonito, eu diria. Tá. É um relacionamento, assim, que marcou muito a minha vida. Tá E certo? histórias que você conta aqui, tem alguma história divertida, alguma coisa dessa ligação de afetividade que vocês tinham, não? Dessa ligação tem muita história realmente, mas é uma história mais pessoal, de coisas que aconteceram, no sentido de que, bom, vamos dizer, eu fui namorado dele. É isso. Vamos falar claro, eu não estou querendo falar muito. Gentileza, eu estou dando muita volta. Estou dando muita volta, Zé. Você sabe o que acontece? Eu levei muito tempo para descrever esse livro e uma das razões, não dava para separar a minha história pessoal da história toda que aconteceu aí. Eu não queria ser mal interpretado, dizer, não, você está escrevendo um livro só para esse tipo de coisa. Mas dei uma recordação fabulosa da Elis. E a Elis, nesse sentido, ela era uma pessoa que, naquele momento, ela me ensinou a viver. Nós tínhamos a mesma idade, ela era muito mais madura do que eu, né? Aliás, as mulheres são mais maduras que os homens, né? Na mesma idade. E essa convivência com ela me trouxe muita coisa bonita, muita coisa boa que eu guardo no coração. E está aí contado no livro. Eu dei essa rodada toda para ver se você entregava, porque todo mundo sabe, naquela época, que vocês eram namorados, né? De repente, bacana. É a época do Fino da Bossa, aquilo foi tão bom, meu Exatamente, Deus do céu, na Record. Interessante é que nós começamos a tocar com a Elis, o tempo todo que eu tive o meu relacionamento com a Elis, nós não tocamos juntos. E nós começamos a tocar juntos num evento que aconteceu no Teatro da Universidade Católica, o Tuca, onde a Elis era um evento, assim, como se diz, para caridade, esse tipo de coisa. Os artistas se apresentavam espontaneamente e a Elis foi. E nós fomos também, mas nós não sabíamos. Nem nós sabíamos que ela tinha aí, né? E ela não tinha lá um conjunto combinado com ninguém especificamente para tocar. Daí ela pediu para a gente tocar com ela, acompanhar. E nós acompanhamos, né? Tremeu tudo e tal, né? Era uma responsabilidade muito grande para nós e tal. E daí foi daí que começou a história toda do conjunto com a Elis. Pouco tempo depois, nós fomos contratados para tocar no Fino da Bossa. O Adilson Godoy, que você deve conhecer muito amigo também, era o diretor musical do programa. E nós, então, viramos um conjunto fixo lá do programa, né? E acompanhávamos todos aqueles artistas que estavam lá. Foi quando eu conheci vocês. Foi quando nós... E eu vou recomendar que vocês conheçam um livro que o Zé Roberto escreveu, que ele é músico, ele fez, junto com mais 2 colegas, um conjunto para ganhar as menininhas, que virou o Bossa Jazz Trio, que foi referência na nossa época de grandes músicos. Lançou esse livro agora, Boulevard des Capucines, que é o endereço do Olympia, a casa de espetáculos mais famosa de Paris, onde ele conta a história do grupo e presta um tributo a Elis. Obrigado, meu irmão. Obrigado a você, Rony, pela oportunidade. Adorei te rever, querido. Obrigado, viu? É impecável, Zé, não? Impecável, olha que beleza. Ó, você também pode ficar impecável no seu sorriso. Vou contar essa história para você. Quero falar da Imbra. O que é a Imbra? A Imbra é a oportunidade que você esperava para colocar o implante dentário. Vamos falar claro, é uma coisa que muita gente se machuca para falar, tem como eu estava cheio de dedos agora com o Zé, não queria falar com ele, que era namorado da Elis e acabou confessando. Você pensou em trocar sua dentadura por implante odontológico? Para falar claro. Você sabia que agora é possível? Trocar a dentadura ou a ponte móvel por implantes? Você pode fazer isso, às vezes até no mesmo dia.
O implante é o que é de mais moderno para você que perdeu um ou vários